Que bom, estamos de volta com você, desta vez tratando da lição de número 6. Passa muito rápido o nosso trimestre. Quer dizer que você pode nos achar no YouTube, você pode nos achar no Classe de Professores, no Facebook também. Ali, inclusive, você vai encontrar o texto que nós abordamos aqui em Word, em PDF, para você poder trabalhar melhor com a sua lição da Escola Sabatina. Pois bem, na lição de hoje, nós estamos tratando da mudança da lei. Nessa semana nós vamos examinar a lei de Deus, especialmente alguma coisa sobre o sábado, e nós vamos abordar algumas questões que envolvem a tentativa de mudança desta lei e o que isso tem a ver conosco que vivemos no tempo do fim. Bom, o primeiro bloco é uma consideração geral sobre a lei e nós, os pecadores. Todos nós sabemos do que eu vou falar agora aqui, de que, como pecadores, nós somos perdoados por Jesus. A lei apenas é um espelho que mostra a sujeira do nosso rosto, que mostra o nosso pecado. Romanos 3,20 deixa isso muito claro, de que a lei não nos pode perdoar, mas ela pode nos mostrar, nos dar o conhecimento do pecado, nos revelar o pecado. Como é que eu sei que matar é errado, que matar é pecado, que roubar é pecado, que cobiçar é pecado? Pela lei, logicamente. Então, a lei, embora não nos possa perdoar, ela nos aponta quem nos pode perdoar. E é nesse sentido que a lei é um aio que nos levou ou que nos leva até Cristo. Só a graça de Cristo resolve o problema do pecado. Efésios 2,8 diz, pela graça, que é o dom imerecido, nós somos salvos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós, ao sermos salvos pela graça, no mesmo livro de Efésios, no mesmo capítulo 2, no mesmos versos de 8 a 10, quando termina esta sessão, o apóstolo diz que nós fomos criados para boas obras, ou seja, criados para sermos obedientes aos mandamentos de Deus. Em outras palavras, fomos criados para guardar a lei. Claro que, primeiro, criados em Cristo Jesus para boas obras, não pelas boas obras, mas para boas obras, ou seja, eu não faço boas obras para ser salvo, mas faço boas obras porque eu já fui salvo por Jesus Cristo. E aí vem um segundo bloco. O primeiro é a lei e nós, eu coloquei como a lei e nós, relacionado à nossa salvação. E o segundo bloco, a lei foi abolida. O nosso autor trata um pouco desse assunto e é claro que a lei não foi abolida. Mateus 5,17, Jesus disse, não vim destruir a lei ou os profetas. Alguns até argumentam com alguns textos e tal, mas o problema desse pessoal é sempre o mesmo. Ou seja, eles aceitam a lei. Se você perguntar, roubar é pecado? É. Matar é pecado? É. Adulterar é pecado? É. Adorar ídolos é pecado? Tudo é pecado. Mas quando você diz, e trabalhar no sábado é pecado? O indivíduo diz, não, mas isso era do Velho Testamento, isso é do tempo de Moisés, isso é da velha lei, isso aí não tem mais sentido, Jesus aboliu, Jesus cumpriu. Ué, mas como as outras 9 são pecado e essa não é? Então, o autor da lição desse trimestre, dessa semana, ele colocou para a gente pensar um pouquinho de que a lei não foi abolida, mas ele mostra que algumas pessoas às vezes são invocadas com a questão do sábado. E eles citam até textos dizendo que foi mudado do sábado para o domingo, o primeiro dia da semana. Então ele colocou para a gente pensar um pouquinho alguns episódios. Eu não vou ter tempo aqui de explicar todos, mas assim, 2 ou 3 palavras vou dar uma pincelada em cada um deles, para você se situar. O primeiro é João 20, versos 19 a 23, que no domingo da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e eles estão reunidos a portas fechadas. E então alguns advogam dizendo que ali foi a primeira reunião dos cristãos no domingo. Bom, em primeiro lugar, uma reunião no domingo não santifica um dia. Os discípulos se reuniam em outros dias da semana também. Então vamos ter que guardar a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. Uma reunião não santifica um dia. Então a Bíblia não diz que eles estavam reunidos para comemorar o domingo como dia de guarda, que o sábado havia passado para o domingo. Não, absolutamente. Aliás, a Bíblia diz em João 20, 19 a 23, que é esse episódio que eu cito, que eles estavam reunidos com um objetivo, porque eles estavam com medo dos judeus. Então não estavam cultuando, não estavam adorando, não estavam fazendo nada dessas coisas. E mesmo que estivessem adorando, cultuando nesse dia, isso por si só não quer dizer que Deus mudou do sábado para o domingo. Segundo o texto que alguns erroneamente e equivocadamente citam,
é Atos 20, versos 6 e 7, uma reunião onde Paulo também supostamente estava pregando no primeiro dia da semana. Mas, quando a gente vai analisar, há duas respostas para esse texto de Atos 20, versos 6 e 7. Depois você vai ler com alguma calma. A primeira resposta é que uma reunião não santifica um dia. Essa é a resposta clara. E a segunda resposta para isso, que complementa a primeira, é que nós podemos dizer que quando a Bíblia ali diz primeiro dia da semana, ela estava falando da parte escura do primeiro dia da semana, ou seja, sábado à noite. Paulo deve ter trabalhado com a igreja durante todo o sábado, e a Bíblia diz que como no outro dia ele tinha que viajar, ele estava de passagem em Troade, estava ali por pouco tempo, ele era um pregador itinerante, ele então resolveu prolongar o seu estudo bíblico, o seu discurso para aquela igreja que precisava tanto ouvir a palavra de Deus, e ele prolongou isso até a meia-noite. Ou seja, na parte escura, o judeu via o dia da seguinte forma, não como começando à meia-noite, mas segundo Gênesis 1, o dia começava ao pôr do sol. Então, se ele está falando do primeiro dia da semana, depois do pôr do sol de sábado, já era sábado à noite, e o sábado à noite já era domingo, porque era a parte escura do domingo. Foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã, diz Gênesis 1, o segundo dia. Ou seja, nós podemos estar falando aqui de Paulo pregando em Troade, não exatamente no domingo, mas ele pregou durante o sábado e passou do pôr do sol, e então no sábado à noite, já era o primeiro dia da semana na contagem dos judeus, ele estava ali pregando o evangelho para aquela igreja. E no outro dia, que era o domingo, ele empreendeu viagem, porque ele tinha um longo trecho para fazer e um itinerário, logicamente, para cumprir. Um outro texto que alguns citam é 1 Coríntios 16, de 1 a 4, onde diz assim a Bíblia, que cada um de vós ponha de parte em casa a sua oferta. O texto por si só já se explica. Alguns dizem assim, isso aí quer dizer que no primeiro dia da semana eles tinham um culto, e isso aí já justifica que os cristãos se reuniam no domingo. Bom, isso é balela, porque o texto não diz que tinha reunião, o texto diz que eles deveriam pôr de parte em casa. No domingo, no primeiro dia da semana, já colocar a sua oferta, porque no sábado, quando fossem à sinagoga, ou à igreja, ou à congregação onde eles estavam, ou à casa de alguém, como era comum os cristãos se reunirem, eles levariam a sua oferta. Então, nós não estamos aqui dizendo que o domingo é um dia de guarda porque se fazia uma reunião nesse dia, ou porque não se fazia. A Bíblia deixa muito claro, o Novo Testamento reafirma o sábado. Lucas 4,16 diz que era costume de Jesus, não dos judeus, mas de Jesus ir à sinagoga no sábado. Lucas 23, 54 a 56 fala que as mulheres que andaram com Jesus, quando elas foram lá diante da cruz, elas simplesmente deixaram tudo, não é? Na sexta-feira e no sábado descansaram conforme o mandamento, diz lá em Lucas 23, 54 a 56. E Mateus 24, 20 é a profecia que fala da destruição de Jerusalém, que iria ocorrer 40 anos depois da morte de Jesus. Jesus preveniu os cristãos. Ele disse, orai para que a vossa fuga de Jerusalém, porque ela seria sitiada pelo exército romano, e como de fato foi, no ano 70, vocês orem para que a vossa fuga não se dê nem no sábado e nem no inverno. No inverno, pelas condições climáticas, seria terrível. E no sábado, que eles estariam atrapalhando-se e carregando coisas no sábado que não deveriam carregar. Então, Jesus se preocupou com a guarda do sábado mesmo depois da sua morte, mesmo depois da sua ressurreição, porque tudo isso ocorre 40 anos depois da sua morte e ressurreição e ascensão aos céus. Jesus preocupou-se com o sábado. E aí vem o cerne da lição. Né? Depois de todo esse preâmbulo sobre a lei, sobre o sábado, a terceira e última parte da nossa lição dessa semana fala sobre o sábado e a lei no tempo do fim. O que tem a ver a lei de Deus, o sábado e o tempo do fim? A lei de Deus, amigos e irmãos, é essencial para a nossa compreensão dos eventos finais, especificamente o quarto mandamento. Por quê? Porque no tempo do fim Deus tem um povo. Tem o povo de Deus e o povo que não é de Deus. O Apocalipse deixa claro no 12:17, no 14:12, no 19:10, quem é o povo de Deus e qual é a característica do povo de Deus. Eles adoram a Jesus e eles guardam os mandamentos de Deus.
Ou seja, e entre esses mandamentos está o sábado, um dia especial de adoração. Então, para nós, o sábado não é apenas uma questão de guardar um dia ou não, mas é de reconhecer a Deus como Criador, como Senhor e como Salvador da nossa vida. Então, é muito mais amplo do que algumas pessoas pensam ou dizem o nosso assunto sobre o sábado. E por isso insistimos tanto sobre esse assunto. Porque o sábado é o único mandamento que identifica quem é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. O sábado é um mandamento que identifica Deus como nosso Salvador, como nosso libertador. Não é? Se você for a Deuteronômio 5, vai perceber esse lado redentivo na questão da relação de Deus com o seu povo, na questão do sábado. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo, Ezequiel 20, verso 12, não é? E Daniel 7, 25, por exemplo, faz uma profecia sobre o tempo do fim, que diz que um poder político-religioso, identificado como sendo um chifre pequeno, porque chifre na Bíblia indica poder, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Pois nós entendemos que essa profecia se refere à mudança da lei que foi feita tanto pelo governo, pelo Império Romano, que mudou do sábado para o domingo, e tem aquele famoso edito de Constantino, de 7 de março de 321 depois de Cristo, quanto à mudança religiosa que ocorre anos mais tarde, no ano 360, no Concílio de Laodiceia, quando a igreja também dá o seu aval a essa mudança política de um dia de guarda do sábado para o domingo, tentando tirar uma ideia de um sábado judaizante para um sábado, digamos, de adoração ao sol. E então dizem que Jesus é o sol da justiça, então fazem uma ligação entre essas coisas, uma mistura teológica, e aí nós temos a guarda do domingo sendo imposta. Mas tudo isso, segundo Daniel 7,25, seria feito por um poder contrário a Deus, contrário aos mandamentos de Deus, contrário à lei de Deus. É por isso que o sábado é tão importante nessa discussão que nós temos feito sobre o povo de Deus e o não povo de Deus no tempo do fim. O sábado é uma marca distintiva desse povo, porque guardar o sábado não é só uma questão de parar. Às vezes as pessoas acham que guardar o sábado é parar. Se fosse assim, todos os vagabundos estariam salvos. Se guardar o sábado fosse parar, os preguiçosos estão salvos. Não é uma questão de parar, simplesmente parar. O dia que eu mais trabalho é o sábado, porque eu estou trabalhando para Deus, como pastor. Não é isso que nós estamos discutindo. Guardar o sábado é, acima de tudo, além de parar das atividades seculares, é reverenciar, reconhecer e adorar a Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. É por isso que Jesus disse em Marcos 2,28 que até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor do sábado. E ao guardar o sábado estamos reconhecendo esse senhorio de Cristo em nossa vida. Pense um pouco sobre isso, reflita com seus alunos esses temas todos e a gente se encontra aqui na semana que vem. Até lá.